Então o Pedrinho tinha que ter coragem de falar, ao invés de pagar 10 para um, 10 para outro, 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 ter 10 de 10, tem um de 100. Entendeu? E o reserva desse um de 100, as pessoas estão entendendo aí, de 100 ou de 1 milhão, é a mesma merda. O reserva dele é um jogador da base. Mas eu tenho que ter critérios nessa contratação. Esse atleta tem que ser um atleta que tem uma regularidade. Ainda fortalecer o elenco até o final da janela, com algumas dificuldades que todos sabem, para que a gente possa ter uma temporada competitiva, né, e uma colocação melhor no Campeonato Brasileiro, de repente chegar numa final nas Copas, que eu acho que é onde a gente tem mais condições. Saudações cruzmaltinas a todos vocês, meus amigos vascaínos espalhados de norte a sul, de leste a oeste, desse país enorme. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Vascaíno desde sempre. Eu me chamo Álvaro Silva, estamos juntos aqui para mais esse vídeo, esse conteúdo aqui no canal Vascaíno desde sempre. Vamos falar de muita coisa importante que está acontecendo nos bastidores do Vasco da Gama. Vamos falar também um pouquinho sobre a partida horrorosa, vergonhosa, vexatória que o Vasco da Gama fez na noite de ontem diante a equipe do Sampaio Corrêa pelo Campeonato Carioca. Vamos, é claro, abordar a situação, uma vergonha internacional envolvendo o atacante GB, né? Marcelo Santana viajou para a Turquia ontem à noite com o cria da base do Vasco da Gama. Vamos falar também, é claro, meus amigos, sobre a situação envolvendo dívidas no plural, o Vasco podendo ser acionado na FIFA a qualquer momento por pagamentos aí em relação a atletas que não foram efetuados. A gente vai abordar também a situação dos próximos jogos do Vasco. Vasco e Flamengo no próximo sábado, União Mato Grossense pela Copa do Brasil já chegando aí na semana que vem. Também o jogo entre Vasco da Gama e Botafogo pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Carioca. Vamos falar sobre o Vasco no mercado da bola, os movimentos do Vasco na tentativa de contratação do atacante argentino Benjamin Garré, que está jogando lá no Krylia Sovetov, né, na Rússia. Vamos falar também sobre o Pedrinho, sobre Edmundo, que o Pedrinho falou do orçamento. O Pedrinho aí deu aquela sabonetada, colocando a culpa do Vasco não trazer jogadores em jornalista, colocando a culpa no próprio Bruma, que não quis vir para o Vasco. A culpa nunca é do senhor Pedrinho, do senhor Marcelo Santana. É sempre dos outros, né? É sempre assim. Vamos falar também sobre Fábio Carille. Já tem gente agindo com covardia, pedindo a demissão dele, aonde a gente vê Payet não jogando nada, Coutinho joga um jogo, já se lesiona, já fica dodói, não consegue mais vir a campo, João Vitor, horrível na linha defensiva, Lucas Oliveira, tá me saindo aí um bom discípulo do Léo Pelé, né? E tem gente aí já botando a culpa no Fábio Carille. O engraçado é que a culpa é da gestão do Vasco, que contrata mal, e quando não contrata, melhor dizendo, e quando contrata mal, o treinador olha para o banco, só vê meia dúzia de garotos da base, ou jogadores de 35 anos que já não são mais jogadores de futebol, e a culpa é do Carille. A gente vai falar também dessa situação. Vamos falar também sobre a situação envolvendo a venda da Vasco SAF. O Pedrinho aí deu uma
uma indiretazinha. Vamos falar também sobre São Januário. Pedrinho mais uma vez sabonetando, tirando o corpo, jogando para a galera a responsabilidade. Então, dito tudo isso, vem comigo que está começando mais um Expresso News em caráter emergencial, que a gente vai abordar diversas bombas do noticiário esportivo do Vasco da Gama. Então, vamos embora. Meus amigos, é isso aí. Então, logo de cara, antes da gente dar início aqui às situações importantes em relação ao Vasco, primeiro eu quero, um momento, deixar para vocês o registro, né? Todos vocês já devem ter tomado conhecimento, né? Do falecimento do filho da cantora Lecha, né? Ela que é muito vascaína, tem músicas gravadas aí que caíram no gosto do torcedor, né? Sempre muito identificada no evento do ano passado, no aniversário do Vasco, ela teve no evento e coisa e tal. Então a gente fica bastante aí chateado, né, triste. Então fica aí o registro aqui do canal Vascaíno desde sempre, os meus sentimentos à cantora Lecha e todos os seus familiares, né, o pai também, ou no caso o esposo da Lecha ali, né, que infelizmente, né, o filho dela veio a óbito, tá, gente? Agora, se tratando aí das notícias do Vasco, né, logo de cara se tratando de Vasco da Gama e Urubu. No próximo sábado o jogo teve o horário alterado, com o pedido da diretoria do Flamengo em relação ao calor, à forte temperatura na capital do Rio de Janeiro, né? Então o jogo foi remarcado para as 9h45 da noite, só para eu ter certeza, deixa eu confirmar aqui para vocês, isso mesmo, 9h45 da noite, porque era o horário que o Grupo Globo tem disponível, né, para transmitir essa partida na sua grade horária. Aí tem torcedor do Vasco, porque para ele sempre pode, porque isso é uma bagunça, porque tá mudando o horário, é um absurdo, e não sei o que. O engraçado é que o sol quente, tá? O sol quente seria para as duas equipes, tá, gente? Não é só para o Urubu nem só para o Vasco, não. O calor absurdo que está se fazendo no Rio, né? E outra coisa, a sombra, a temperatura mais amena, de quase 10 horas da noite, vai ser para os dois times. Eu não estou entendendo o motivo de reclamar porque a diretoria do Urubu pediu para mudar o horário do jogo por conta do calor no Rio. Sabe? Eu acho que tem hora também que é muito mimimi. Deixa mudar o horário, tá beleza, sábado, 9h45 da noite, pô, show. Você aí que é carioca, que tá no Rio de Janeiro, no sabadão, vai curtir a sua praia tranquilo e vai poder ver o jogo do Vasco de noite. Você que não está no Rio, mas que de repente tem um acesso a uma piscina, tem um acesso aí a uma beira de rio, a uma cachoeira, vai curtir também seu final de semana e vai ver o jogo do Vasco. Jogadores não vão cozinhar lá, que nem batata frita dentro da airfryer, sabe como é? Então acho que é muito mimimi sem necessidade. Todo mundo vai poder assistir o jogo aí, quase 10 horas da noite, sabadão, para fechar o sábado com chave de ouro. Tomara que seja, né? De repente vencendo deles, nem que for de 1-0, sabe? Mas assim, tem que trocar, gente. O horário tá fazendo um calor extracomunal. As duas equipes vêm aí de uma pré-temporada muito abaixo, muito fraca. A pré-temporada do Vasco, a pré-temporada do Urubu foram lá para os Estados Unidos. Agora que os times estão começando a ganhar um corpo, a engrenar, a pegar um pouco de ritmo de jogo, ou não, que eu vou falar disso daqui a pouco em relação ao Vasco, um jogo horrível que fez contra o Sampaio Corrêa, jogo horrível que fez contra o Fluminense, né? Mas assim, em relação a esse jogo, eu acho que não tem nada de outro mundo não, tá, gente? Eu acho que faz parte, entendeu? O sol seria para os dois times e a sombra vai ser para os dois times também, tá? Já pegando essa deixa, já que eu já falei aí do clássico, né, do próximo sábado, Vasco da Gama e Flamengo, Flamengo e Vasco, 9h45 da noite, tá, meus amigos? Eu quero falar com vocês aqui sobre Vasco e Botafogo. Esse jogo vai ser no dia 23 de fevereiro desse mês agora, em São Januário, 4 horas da tarde, viu? 4 horas da tarde, em São Januário, Vasco e Botafogo, dia 23. Antes do Vasco e Botafogo, no dia 18, aí é onde eu falo que o jogo também poderia ser alterado entre Vasco e Botafogo, poderia ser, por exemplo, umas 18 horas, 19 horas ali, sabe, 6, 7 horas da noite. Por quê? Por conta do calor do Rio de Janeiro, né? Em São Januário, ali uma umidade relativa no ar
violenta, sabe? Mas se tratando da Copa do Brasil, o Vasco joga contra o Urubu no próximo sábado pelo Carioca. Aí no dia 18 agora de fevereiro, semana que vem, o Vasco entra em campo diante a equipe do União Mato Grossense, do União do Mato Grosso, tá? Esse jogo vai acontecer no dia 18 às 9h30 da noite. Qual a cidade vai acontecer? Primeiramente, estava previsto para acontecer na cidade de Rondonópolis, lá no Mato Grosso. Aí surgiram outras cidades candidatas a receberem essa partida, como palco dessa primeira partida do Vasco na Copa do Brasil dessa temporada. O Vasco que foi semifinalista ano passado, né, inclusive. Aí são elas as cidades: Brasília, né, no caso o Mané Garrincha, Cuiabá, né, lá na Arena Pantanal, Cariacica, né, no Kleber Andrade, ali no Espírito Santo, ou até mesmo o Uberlândia, né, onde o Vasco já jogou ano passado contra o Nova Iguaçu. E até mesmo agora, há poucos dias, o Urubu jogou lá também diante a Portuguesa, né? Mas estou gravando para vocês nessa tarde de terça-feira aqui. A informação é de que Cariacica surge como forte candidata, viu? Lá o Kleber Andrade seria aí, vamos dizer assim, um favorito para receber esse jogo. Vamos aguardar, né? No primeiro momento, vários palcos aí surgindo para o Vasco pode estar enfrentando a equipe do União Mato Grossense pela sua estreia na Copa do Brasil. Agora, antes da gente começar a falar de mercado da bola, de abrir aspas para o Edmundo, abrir aspas para o presidente Pedrinho, quero começar falando com vocês aqui sobre o vexame que o Vasco passou, né? Perdão, gente. Esse calorão que vem fazendo, a gente toma um banho de cachoeira aqui, toma um banho quente depois ali, não sei o que, e dá uma... Sabe, é chatinho, peço mil perdões para vocês, tá? Mas vamos lá. Vamos lá. GB. Vamos lá. Menino GB viajou aí nas últimas horas, né, na noite de ontem, antes do jogo do Vasco, embarcou um voo sentido à Turquia, né? Existia ali uma possibilidade do jogador estar se transferindo para um time de prateleira mais baixa do futebol turco. Marcelo Santana, o diretor de futebol do Vasco, viajou junto com Gabriel, o nosso GB, para a Turquia para estar sacramentando essa negociação. E aí surgiu na manhã de hoje de que o Vasco estaria acertando a venda do menino GB para a equipe do Fenerbahçe, né, um dos maiores do futebol turco. Seria aí algo em torno de 2 a 3 milhões de euros. 12 a 18 milhões de reais. Tá, meus amigos? Aí olha só. Parece que o Fenerbahçe realizou alguns exames lá, que é de praxe, né, antes de assinar o contrato. Realizou alguns exames no jogador e supostamente teria sido constatada uma lesão na perna direita do GB, né? E aí isso teria ali atrapalhado a negociação. Fato curioso é que nós temos imagens e várias imagens da Vasco TV das últimas semanas e meses do GB treinando normalmente. O GB inclusive ganhou a oportunidade no início do Campeonato Carioca. Vem treinando normalmente com bola dentro de campo, academia, trabalho físico, né, naquele calorão aqui do Rio de Janeiro, que a gente acabou de falar do calor do Rio de Janeiro, escaldante. E aí, segundo ali os exames do Fenerbahçe, teriam sido encontrado uma lesão na perna direita. Vamos lá, para a gente não ser leviano, não sair acusando nem A nem B antes de termos certeza de qualquer situação. Primeira coisa, o Fenerbahçe pode, sim, muito bem ter feito esse exame de imagem e pode ter, sim, chegado à conclusão de que tem uma lesão muito prestes a estourar na perna do jogador. Pode ser ok, pode ser verdade essa situação. Álvaro, mas ele está treinando, está jogando, está treinando, tal. Beleza, mas às vezes o exame, não estou passando pano para ninguém aqui não, gente. A gente tem que trabalhar com todas as hipóteses, que a gente não tem certeza de nada. Tá? O exame pode ter apontado assim, olha, vai estourar daqui a pouco. Os especialistas já sabem, olhando ali a musculatura, a posição, os nervos, tudo, analisando todas as imagens, raio-x, né, exame de sangue, coisa e tal, e olha e fala, opa,
tá indo para um caminho aqui que provavelmente daqui a pouco vai dar uma lesão. Pode ser. Pode ser, gente. Ou como pode ser, conversa afiada para não ter que pagar o valor que o Vasco está pedindo no jogador e desistindo de última hora, para não ficar feio. A gente não sabe, né? Vamos ter que aguardar. Agora, se for realmente uma lesão, aí a gente tem que começar a rever esse departamento médico do Vasco. Esse preparo físico do Vasco. A gente tem um menino chamado Felipe Coutinho, um homem chamado Felipe Coutinho, que joga aqui no Vasco, daqui a pouco faz um ano que ele está aqui, chegou em maio do ano passado, que ele nunca consegue jogar 5, 10 jogos diretos sem sentir alguma coisa. Ou é desconforto muscular, ou é panturrilha, ou é posterior, ou é fadiga, ou é não sei o quê. Aí a gente começa a questionar o gabarito, a qualidade dos profissionais que estão no departamento médico do Vasco e da estrutura que temos hoje no CT, ou que não temos no CT Moacir Barbosa. Os profissionais podem estar fazendo um bom trabalho dentro daquilo que eles têm em mãos, mas pode, por exemplo, estar faltando equipamentos, aparelhagens, tecnologias que, por exemplo, no Fenerbahçe da Turquia tem. Não estou dizendo que é isso, mas pode ser isso. Então ainda é muito embrionário para a gente sair tomando uma conclusão e apontar A, B ou C como certo ou errado. Mas o Vasco, até esse momento que eu estou gravando para vocês, 3 e pouca da tarde, está passando uma vergonha internacional, né? Gerou uma expectativa enorme no menino. Menino, poxa, vou jogar no Fenerbahçe, clube gigante da Turquia, né? Aquela coisa. E chega lá, essa situação aí. Acompanhar de perto. Hoje à noite a gente vai ter o conteúdo. Tá? Hoje à noite, sem falta, a gente tem conteúdo aqui, tendo atualização. Eu vou trazer para vocês em relação ao menino GB. Tá? Vamos acompanhar de perto. Aí tem jornalista lacrador, mentiroso, jornalista mentiroso. Tá? Que fica falando assim, ó. Marcelo Santana pode voltar com reforços da Europa. Conversa afiada. Não tem informação nenhuma e fica jogando pra galera. Pode realmente voltar, ele pode dar uma passadinha na própria Turquia e trazer alguém. O próprio Lodi Augusto está jogando na Turquia. Ele pode dar um pulinho em Portugal para trazer alguém, na França, na Espanha, ou como pode vir embora direto e não trazer ninguém. Sabe, isso aí é especulação, isso não é informação. Tá, torcedor? Agora mudando de assunto, quero falar com vocês aqui sobre dívidas do Vasco ainda, né? Esse cenário nunca se acaba. Entra ano, passa ano, sai presidente, entra presidente, gestão após gestão. E é sempre a mesma pauta no Vasco, a situação envolvendo dívida no departamento de futebol. Vasco fez ano passado a aquisição, a compra do meio-campista Juan Esforza, argentino, seleção de base da Argentina. Era titular no News Old Boys do futebol argentino. O Vasco gastou quase ali um pouco mais de 25 milhões de reais. 5 mil dólares na ocasião, na transação pelo meio-campista argentino. Fato é que o Vasco pretende aí negociar o jogador. Tá? Inclusive, há quem diga que o Juan Esforza estaria até mesmo entregando seu apartamento no Rio. Isso pode ser, sim, um indício de que ele pode estar deixando o Vasco, como pode apenas estar mudando de residência. A gente não sabe ao certo, mas deixa-se no ar que realmente ele pode estar deixando o Vasco. Mediante a isso, nessa possibilidade, alô torcedor, hein? Essa possibilidade não é realidade, hein? Essa possibilidade do Juan Esforza estar deixando o Vasco, o News Old Boys está ligado no mercado, está vendo na mídia, está todo mundo falando, né, sobre esse assunto, falando, opa, e o nosso? É isso mesmo, torcedor, o Vasco está sendo cobrado pelo News Old Boys em 2 milhões e meio de dólares mais ou menos, tá? 2 milhões e meio de dólares mais ou menos pelo argentino que o Vasco ainda deve ao News Old Boys. E o clube argentino ameaça a acionar a FIFA caso o Vasco não efetue esse pagamento ou não entre em contato para dar um parecer, de repente parcelar, dar um valor, um percentual, depois ir pagando o restante, mas o clube não quer e não pode realmente ficar no prejuízo. Então, o que acontece é que os argentinos podem acionar a FIFA
caso o Vasco não efetue o pagamento de 2,5 milhões de dólares em relação ao Juan Esforza. Outra situação é de Luca Orediano. É um jogador que conseguiu deixar a torcida do Vasco com mais ranço dele do que a gente tem de alguns jogadores que jogam no Mulambo da Gávea. Se é que vocês me entendem. Porque, rapaz, ficou de muito mimimi para vir pro Vasco, chegou no Vasco, muito mimimi para não jogar no Vasco, foi para os Estados Unidos, muito mimimi para não voltar pro Vasco, que agora tá gerando mais tumulto. Mas, se ele tiver correto, ele tá correto. Aí o Vasco vai ter que resolver. Como assim, Álvaro? O Orediano, gente, tá alegando que o Vasco não fez pagamento de salários a ele. Isso mesmo, o Orediano tá alegando que o Vasco não pagou os salários a ele. O Orediano tá alegando que o Vasco não pagou os seus vencimentos mensais. Né? Então o que acontece? É uma vergonha. Tem que pagar. Tem que pagar. Alô, Pedrinho, cadê o dinheiro que o Vasco ia receber do Cincinnati, a primeira parcela do Orediano? Paga logo essa palhaçada, Pedrinho. Poxa, não dá, gente. Não tem condições de ficar do jeito que tá. Agora eu quero colocar para vocês aí, já pegando essa deixa desse assunto, antes da gente entrar no assunto de mercado da bola, que o Vasco busca atacante, que já virou uma chatice isso aí já também. Eu tô enjoado de falar sobre isso, mas a gente tem que falar. Né? Vou colocar o Edmundo falando que o Pedrinho poderia deixar de ser orgulhoso, poderia muito bem dispensar uma meia dúzia de jogador que não joga nada, que ganha pouco no Vasco, para trazer um cara que joga de verdade. Eu concordo plenamente com o Edmundo. Então acompanhe que eu já volto. Então o Pedrinho tinha que ter coragem de falar, ao invés de pagar 10 para um, 10 para outro, 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 ter 10 de 10, tem um de 100. Entendeu? E o reserva desse um de 100, as pessoas estão entendendo aí, de 100 ou de 1 milhão, é a mesma merda. O reserva dele é um jogador da base. Mas eu tenho que ter critérios nessa contratação. Esse atleta tem que ser um atleta que tem uma regularidade de jogos no ano, né? Tipo o Verratti. O Verratti é um custo-benefício bom. A gente fala muito do Verratti, só para mudar um pouco o foco. Quer ver um custo-benefício muito bom? O Léo Jardim é um baita goleiro, não se machuca, não toma cartão. O reserva dele a gente nem sabe quem é. Nem sabe quem é. Joga poucas vezes. Acho que foi ano passado, ou foi em 2023, acho que foi em 2023. Ele com um turno inteiro com 2 cartões. Não tomou o terceiro cartão. Ah, Edmundo, goleiro é mais fácil. Tá bom, é mais fácil, sim. Mas, se você pesquisar no mercado, você vai achar um bom jogador que jogue todas as partidas e que faça o número de gols que te interesse durante um ano. Esse jogador vai custar caro. Mas se você manda embora 3 que não. Eu te arrumo 2 milhões, rápido. Te arrumo 2 milhões para pagar de salário, rápido no Vasco. Só você mandar embora Payet, Souza e Alex Teixeira. É rápido. Rápido. Esses aí, produzem. Agora, se eu trouxer o Arias, vai produzir? O Arias ganha menos de 2 milhões. Se eu trouxer... Edmundo, mas o Arias você precisa investir, ou precisava investir até ali atrás, 10 milhões de euros, o Vasco não tem esse dinheiro. Mas o Vasco tem a coisa mais importante que é necessário ter na vida. É crédito. Crédito. Que o Vasco acabou de assinar com a televisão e com a empresa de publicidade estática um contrato, Eric Johnson. Sabe de quantos milhões? De mais de 1 bilhão de reais. 1 bilhão e 200 em 5 anos. Está entendendo onde eu quero chegar? Então, é fácil você tomar 10 milhões de euros de empréstimo para fazer a merdinha que você falou. De vez em quando precisa. Para você dar uma resposta para o torcedor. Então, Edmundo, tudo nas tuas costas. Para o jogador que vai a campo também ser responsável pelos resultados ruins que estão acontecendo. Bom, vocês viram, né? Eu concordo plenamente com o Edmundo, tá? E o Edmundo tem hora que fala muita besteira, é muito polêmico e coisa e tal. Mas olha, ele tá certo. Ao invés do Vasco ter, só um exemplo, tá, gente? Um Ryan, o próprio GB mesmo, que tá lá na Turquia, tem esse imbróglio todo que a gente acabou de falar. Um Bruno Lopes, um Serginho que já foi embora. Deixa eu lembrar aqui, tem mais gente, é que eu não tô lembrando, gente. Tem mais jogador aí que eu não tô lembrando. Um De Luca, né, um Riquelme, um Zé Gabriel, né? Esses caras assim, ao invés do Vasco ter esse monte de gente, libera todo mundo. Dispensa todos esses caras e traz um cara que vai jogar bola para ganhar 800 mil, 1 milhão por mês, poxa. É muito mais fácil, tá? E o Edmundo entrou num tocante muito importante de que o Vasco assinou um contrato de 1 bilhão para os próximos 5 anos. Isso é muito sério que o Edmundo falou. Se o Vasco assinou esse contrato de 1 bilhão para os próximos 5 anos,
e tem essas receitas aí garantidas para os próximos 5 anos, foi o que o Edmundo falou, o Vasco tem crédito, pode falar, olha, a gente vai pagar, a gente vai aqui, ó, vamos fazer o contrato, comprometer 3%, 2%, 5% desse valor para contratar tal jogador ali. Sabe como é, galera? Então é muito sério isso aí. É muito sério. Mediante a isso, o Vasco passou uma vergonha com o Brian Rodrigues, que está lá no México. Uma vergonha enorme, diga-se de passagem. Né? A mídia portenha, a mídia aqui do Paraguai, Uruguai, os próprios mexicanos falando que o Vasco ofereceu valor de feira pelo jogador, né? Um valor muito baixo. O presidente do América do México brincando com a diretoria do Vasco, dando corda para ver até onde ir, na hora H fechando a porta na cara do Vasco. Né? E o Pedrinho botando a culpa em todo mundo, como sempre. A culpa nunca é dele, nunca é do Marcelo Santana, nunca é desses caras que não são profissionais, que estão dentro do Vasco, que são fofoqueiros, linguarudos, que saem falando para todo mundo quem o Vasco está querendo ou não está querendo contratar. Tá? Aí depois a contratação dá errado, a culpa é de todo mundo, menos deles. Né? Eu vou colocar para vocês agora o Pedrinho falando sobre o Bruma também. Ele falou do mercado, que o Vasco tem 5 milhões de dólares para investir, um pouquinho mais de 25 milhões de reais só. Né? Já desmascarou jornalista mentiroso, jornalistinha mentiroso, que falou que o Vasco tinha bala para trazer 2 jogadores nível europeu. Mentira, mentira. Tudo mentira, tá? Vou colocar para vocês acompanharem. E uma coisa que me chamou bastante a atenção é o Pedrinho dizer que no último dia de janela, com papel timbrado do Braga, o contrato já trocado, só faltava o jogador assinar. Aí o Di Maria machucou, o Benfica estava do lado. Foi lá e fechou com o Bruma, o jogador que não quis vir para o Vasco. Pedrinho mesmo caiu em contradição, porque se o Benfica estava lá, o Bruma fechou com ele porque o Benfica estava lá. Se o Vasco tivesse um representante lá um dia antes ou no mesmo dia, o Bruma teria vindo para o Vasco. Foi essa a grande diferença. Essa foi a grande diferença. E é claro, o Benfica joga a Liga dos Campeões, o maior time de Portugal, melhor estrutura, não sei o que lá. Ok. Mas o seu Pedrinho está o tempo todo sabonetando, tirando a responsabilidade dele e jogando para os outros. A culpa é sempre do empresário, do jogador, de outro clube, do mercado que está inflacionado, do jornalista e da torcida. A culpa nunca é do senhor Pedrinho. Nunca é. Então acompanhe o que ele falou, que eu já volto. Com relação à transferência da janela, muitas pessoas falam que nós estamos esperando para o último momento. Isso é uma grande mentira, a gente negocia há muito tempo. Só que todos sabem a situação financeira do clube e eu tenho muita responsabilidade para não fazer o que fizeram durante muito tempo com o clube. Porque se eu quiser uma autoproteção para a gestão, eu vou ter uma responsabilidade financeira, vou gastar mais do que eu posso e com isso eu vou ser mais rápido no mercado. O não ser rápido no mercado é uma mentira. Rápido porque a gente antecipa o movimento. O problema é que a forma que a gente negocia ela é um pouco mais demorada porque eu tenho uma receita estipulada pelo CEO da empresa, onde eu não posso quebrar esse orçamento. Como é um orçamento pequeno para uma temporada inteira, e eu vou buscar às vezes um jogador de potencial melhor, eu tenho que negociar muito, porque se eu tenho 5 milhões de dólares para gastar o ano inteiro, eu não posso chegar, contratar um jogador de 7 milhões, que é o que eu quero. Quando eu quero esse jogador de 7 milhões, eu tenho que criar um mecanismo. Eu não posso pagar os 5 que eu tenho para um jogador e ficar devendo 2. Então a gente tenta oferecer 2 milhões esse ano, 1 milhão no outro ano, 1 milhão no outro ano, para que no primeiro ano, que é o que eu tenho de receita, que são 5 milhões de dólares, se eu gastar só 2, eu ainda tenho mais 3. Então com isso eu tenho dificuldade obviamente, de negociar. E eu perco o mercado, que obviamente é mais competitivo. Por isso que eu sempre falo, as nossas negociações elas têm que ser sigilosas, porque quando o nome vem para o mercado,
a briga fica mais difícil para a gente. A gente tinha uma situação muito bem acertada com o Bruma, um jogador que ninguém falou e o nosso scout identificou de uma forma muito positiva, e depois que o nome veio à tona, todo mundo falou que era um grande jogador. E a gente estava tudo acertado, papel timbrado do Braga, o contrato enviado para o atleta com todos os pedidos. E no último dia da janela de Portugal, não foi da nossa, aconteceu uma coisa muito inusitada, onde o Di Maria machuca no Benfica, o Benfica tem um jogador próximo, último dia de janela, e é uma opção do jogador. O documento estava com ele, o contrato estava com ele, e a gente estava esperando o retorno do empresário, onde ele não retornou, justamente por esse imbróglio. Então, assim, a gente está em busca de atacantes de velocidade, não agora, já há algum tempo, mas toda essa dificuldade às vezes atrapalha um pouquinho. Rony ainda é uma possibilidade? Alguns nomes de velocidade que não adianta esconder muito, porque análise de mercado, análise de desempenho, todo mundo tem tudo mapeado de todas as prateleiras, assim. Então são os nomes que rodam aí, que vocês falam praticamente diariamente nos programas. Durante a tudo isso que o Pedrinho falou, que vocês acompanharam, tá? O senhor Pedrinho tá indo mal no mercado, sim. Talento no mercado, sim. E não adianta jogar a culpa, que todo mundo sabe dos nomes que tem por aí, que jogador tá pedindo caro, que não sei o quê, porque o Vasco não tem como pagar, porque isso, porque aquilo. Para de transferir a responsabilidade, Pedrinho, para jornalista, para torcedor e para jogador. Assuma a sua responsabilidade, seja sujeito homem, tá, senhor Pedrinho? Assuma a sua responsabilidade como presidente do Vasco da Gama e fala a verdade para o torcedor. Trabalhe com transparência. Limpa essa folha salarial do Vasco, com o Zé Gabriel ganhando R$500 mil, Pedrinho. Não quero saber como você vai fazer isso. Você tem a obrigação de fazer isso, porque tem dentro do Vasco você enfiado aí, tem Marcelo Santana, tem o CEO da SAF e tem diretor financeiro. São 4 camaradas que não conseguem resolver nada da finança do clube. O Vasco consegue captar dinheiro, o Vasco consegue dobrar a receita, mas não consegue mandar jogador meia bomba, pé de rato, que não joga nada, embora. Não consegue se desfazer do jogador. Por que não bate um papo olho no olho, papo reto com o senhor Zé Gabriel? Fala para ele: Zé Gabriel, você não tem bola para jogar no Vasco. Quem fez esse contrato com o senhor de R$500 mil estava desesperado, e você sabe que você não tem bola para ganhar R$500 mil. Sabe, já começa por aí, tem que ter papo reto. Tem que ser papo reto. Tem que ser mais representativo. Fala: Zé Gabriel, o que você quer? Quer ficar aqui encostado, sem visibilidade nenhuma? Sem visibilidade nenhuma. E recebendo do clube sem fazer nada. Mas a gente vai fazer de tudo para atrapalhar a sua vida também. Se você não facilitar a nossa vida, a gente também não facilita a sua em nada. Ou você quer sair pela porta da frente, ser emprestado para outro time para ganhar 150, 200 mil, ter visibilidade, jogar seu futebol e seguir sua vida. Já que você fala tanto que gosta do Vasco, por que você então não ajuda o Vasco também? Falta isso no Vasco. Homens de coragem para falar a verdade na cara de que algumas pessoas que têm que ouvir a verdade. Alguns empresários de jogadores e alguns jogadores que não mereciam estar no Vasco estão. Tudo bem, a culpa não é deles, mas tem que ouvir algumas verdades também. Porque tem jogadorzinho aí que não serve para jogar na segunda divisão, mas quer ser titular do Vasco. Não tem como, é impossível. E também não dá pro Vasco pagar R$500 mil pro cara só ir botar a mochilinha, né, botar a bolsinha nas costas, carrão, óculos escuro e ir treinar todo dia lá. Não tem como. Não dá. Pagar R$500 mil por mês pro cara fazer rachão todo dia em São Januário, lá no CT Moacir Barbosa. Mediante essa situação, aí vem a história do Rony. Gente, a história do Rony, vocês não se ligaram até agora que essa conversa fiada, de que o Vasco não vai pagar R$1 milhão por mês pro Rony. R$1,5 milhão, R$1.300.000, R$1.200.000, R$1.100.000. O Vasco não tem grana. A notícia que saiu alguns dias atrás é de que o Vasco iria dividir com o Palmeiras. Então a Lélia Pereira é muito bacana, né? Vai dar 500 mil pro Vasco todo mês, assim, né? Toma, Vasco, 500 mil aí. Todo mês. É muita contradição, gente. Se fosse pro Pedrinho trazer o Rony, já tinha acertado há muito tempo. Há muito tempo.
tá? O Rony tá achando que é o último biscoito do pacote, a última Coca-Cola no deserto, ele tá achando que é, e quer ganhar milhões no Vasco por mês. Não é isso tudo também não. Não é mau jogador, tem qualidade, velocidade e tal, mas não é isso tudo também não. Se fosse tudo, tava no Palmeiras lá como titularíssimo lá do Abel, e não é. Não é nem terceira opção do Abel hoje. O Abel entendeu que o tempo do Rony, o ápice físico dele no Palmeiras já passou. O Abel Ferreira entendeu isso. Então o Rony também tem que dar uma baixadinha na bolinha dele, tem que ser um pouquinho mais humilde. Ganhou tudo que tinha que ganhar aqui no Brasil. Daqui a pouco faz 30 anos. Tem que dar uma baixadinha na bola dele. E o Vasco não vai fazer loucuras, para ficar bem claro para você, torcedor. Outra coisa, Benjamin Garré. O atacante argentino que já foi especulado no Vasco lá no passado, estava no Talheres, foi jogar no Krylia Sovetov. Pode pintar no Vasco, o Vasco estaria preparando uma proposta de €500 mil pelo empréstimo do jogador, 3 milhões mais ou menos de reais pelo empréstimo dele, e uma opção de compra de 4 milhões de euros, né? Dando aí 24 milhões de reais na compra do jogador, mais o empréstimo, um total geral no final da transação de 27 milhões de reais pelo Benjamin Garré. Aí eu pergunto para você, torcedor e torcedora do Vasco, para trazer um Benjamin Garré por 27 milhões de reais, será que o Vasco não poderia então pagar um salário mais altinho para o Rony e para um outro cara de prateleira alta e ter 2 jogadores pelo mesmo preço durante um ano do que o Benjamin Garré? Só uma questão que eu levanto. Porque se você tem 2 jogadores de qualidade, você tem muito mais chance de ganhar prêmio, de disputar algum título, e no fim do ano o próprio jogador se paga dentro do clube. O Benjamin Garré é bom jogador, já mostrou isso, mas não é esse cracaço, meu Deus, vai chegar, vai deixar o Verratti no banco o resto da vida. Não sei, pode ser que faça isso, mas é um ponto de interrogação também. Para se gastar quase 30 milhões mais o salário, então são essas coisas que a gente tem que analisar. Tenho nada contra o Benjamin Garré, gosto do futebol dele, é um jogador que tem até qualidade, finaliza, né, tem imposição física, coisa e tal, mas não sei, vamos aguardar. É bom jogador o Benjamin Garré, né, mas eu acho estranho, me estranha muito. Me estranha muito também o Pedrinho falar de não vazar os nomes, mas quando os nomes são vazados da própria gestão dele. Por que o próprio Pedrinho então não pega o telefone e não começa a negociar só ele e o empresário e o jogador? Por que depois o nome vaza? Porque deve falar para 15 pessoas no Vasco, pô. A verdade é essa. Porque tem muita pressão nos bastidores do Vasco para se contratar jogador, e ele, para dar um cala-boca nos bastidores ali da política do clube, vaza sempre o nome. Depois quer botar a culpa em jornalista, quer botar a culpa no torcedor, quer botar a culpa no jogador, culpa no empresário. A culpa nunca é do Pedrinho. A culpa nunca é do Pedrinho. Aí a gente tem De Luca, a gente tem Zé Gabriel, a gente tem esse João Vitor que é horrível. Aí a gente tinha o Serginho que já foi, já é, valeu. Aí tem o Ryan que pra mim não é jogador. Ai, mas ele fez um gol contra o Paraguai. Vocês viram como é que foi o gol do Ryan contra o Paraguai? Ah, ele deu um chutinho no meio do gol rasteiro. Foi mais frango do goleiro do que golaço dele, pô. O goleiro do Paraguai, eu tava aceitando tudo, pô. O cara bateu uma bola lá, quase que de escanteio lá. Da linha de fundo, sem ângulo nenhum. O goleiro com 2 pernas, 2 braços e a trave, a bola passou no meio disso tudo aí e aceitou o gol, pô. Depois de cara a cara com o Ryan deu um tapinha lá, mequetrefe lá, e fez o gol. Se é na Série A do Brasileiro, o goleiro domina com a bola com o pé e sai jogando, rindo da cara do Ryan. Ah, dá um tempo, dá licença, pô. Dá licença, sabe? É muita palhaçada. Tô vendo o torcedor falar pra mandar o Verratti embora e deixar o Ryan e o GB titular. Meu Deus do céu! Estão querendo chegar onde com um ataque desse no Vasco? Ryan e GB titular. Ah, e manda o Verratti embora. O Edmundo já falou besteira para mandar o Payet embora. Tudo bem, vou falar do Payet daqui a pouco. Vou falar de novo. Payet e Coutinho. Ruim com eles, pior sem eles, tá? Só escrevam o que eu tô falando. Que eu quero ver quem é que o Vasco vai ter dinheiro para ir no mercado para trazer de camisa 10. Eu quero ver. O Edmundo fala umas paradas, mas tem hora que também que dá uma viajada. Em relação à finança, para mandar vários pés de rato embora para trazer um, eu concordo. Agora o Payet não é pé de rato.
Pode estar fora de ritmo, pode faltar personalidade uma vez ou outra, mas tem qualidade. Já pegando a deixa, quero falar com vocês aqui sobre o jogo de ontem. Horrível, né? Horrível, horrível, horrível. O Vasco teve 64% de posse de bola e o seu Fábio Carille vem falar na coletiva de que o jogo foi como o Vasco propôs. O Vasco fechou bem a defesa para sair no contra-ataque. Mas que contra-ataque é esse que o Vasco teve 64% de posse de bola? Estou tentando entender. Estou até agora tentando entender que contra-ataque é esse que você tem quase 70% de posse de bola, não cria nada, não faz nada e nem amassa o adversário. E quase tomou um gol no finalzinho do jogo ainda. Time horrível do Vasco. 10 finalizações do Vasco e 7 do Sampaio. Gente, o poderoso Sampaio Corrêa. O poderoso Sampaio Corrêa, gente. Léo Jardim ontem mal. Catou borboleta dentro da área, saindo muito mal mais uma vez. Quase me entregou um gol com os pés pro Sampaio Corrêa. PH mal. O João Vitor é horrível. Além de ser horrível, ainda discutiu com o torcedor. Ô João Vitor, o torcedor pagou o ingresso. O torcedor paga o seu salário, seu João Vitor. O torcedor assiste televisão, compra camisa e compra ingresso. Você tem que calar a sua boca, ser humilde e ir quietinho pro vestiário. Quer dar resposta? Dá resposta jogando bola. Dá uma resposta dentro de campo. Não vai discutir com o torcedor não, seu João Vitor. O senhor tá errado. Tá jogando nada. Todo jogo leva cartão. E é uma avenida o senhor, seu João Vitor. A grande realidade é essa. Lucas Oliveira quase entregou a paçoca de novo ontem, de novo, tá? Piton, água de salsicha. Hugo Moura, Jair e o Tietê, todo mundo sem personalidade, sem coragem para fazer nada. O Zucarello, coitado, foi pouco acionado. Tentou fazer uma coisa ou outra, mas foi pouco acionado. O Payet, sem personalidade também, encerando muita bola e começando bola no meio campo o tempo todo, faltando um drible, faltando coragem, ousadia. O seu Payet, você ganha 1,5 milhão, que é para ir para cima, seu Payet. Se tem 3 companheiros no meio campo, você tá com a bola no pé, você não tem que tocar a bola nos 3 companheiros do meio campo, não, seu Dimitri Payet. Você tem que ir para dentro, tentar dar uma caneta, tentar dar uma meia-lua, dar um corte aqui, um corte ali, bater pro gol. O Vasco contratou para fazer isso. Não para dominar a bola e tocar no meio campo, porque até eu que sou ruim de bola, eu sei fazer isso. Dominar a bola na intermediária, olhar para trás, devolver no volante. Qualquer um faz isso, seu pai. E o Verratti, muita gente falando mal dele, mas a bola quase não chegou nele ontem, pô. Se a bola tivesse chegado no Verratti 3, 4 vezes, tivesse perdido 3, 4 gols, beleza, mas a bola quase não chegou nele. Então assim, Felipe Maestro, insatisfeito, a transmissão do Sport TV mostrou ele lá brabinho, chateadinho. Alô, Felipe, a culpa não é do Carille não, seu Felipe. A culpa é do seu parceiro aí, do seu brother, seu best friend, seu melhor amigo Pedrinho. Felipe Maestro, a culpa é do Pedrinho. Montou uma zaga horrível de novo. O Léo Jardim esse ano já tá me dando medo. O ano nem começou, o Léo Jardim já está me dando medo. Já é o segundo jogo que o Léo Jardim tá, tremendo na base. Eu tô ficando com medo. Sinceramente. Um meio campo cheio de volante que parece enceradeira. Não criam nada e não correm. Jogadores sem sangue. Não correm sem sangue. A criatividade do Vasco mais apagada do que lápis quando passa a borracha em cima. E um ataque só depende do Verratti. Você olha para o banco, não tem ninguém para colocar no lugar. Então, seu Felipe Maestro, você tem que cobrar seu parceiro Pedrinho. Você tem que cobrar, seu Felipe Maestro, o funcionário que você trouxe do Bangu, o scout que você trouxe do Bangu, para buscar jogador no mercado, seu Felipe Maestro. Tá? Então, torcedor, basicamente, acabou a paciência. Todo mundo já perdeu a paciência com essa gestão do Pedrinho. Agora, mudando de assunto, ainda falando do senhor Pedrinho, Pedrinho falou sobre São Januário e sobre a SAF. Falou que a SAF, os números já estão na mão dos investidores, mas não chegou proposta nenhuma ainda. Mais uma vez, desmascarando os mentirosos. Senhor Leonardo Barão, senhor Mário Coelho. Pronto, falei.
A cambada de mentiroso, Juninho Machão da Gama, sabe? Acabou aqui a passação de pano. Eu vou parar de ficar querendo ser chapa branca, amiguinho da galera. Esses youtubers são mentirosos, depois a gente aqui leva a fama de mentiroso também. Esses caras mentirosos, lacradores, ficaram falando um monte de coisa do Marinakis. Eu falando o tempo todo, não tem nada, não tem nada. Acabou o Duogênesis, acabou as fases lá, agora é só aguardar a proposta. E foi o que o Pedrinho falou. É só aguardar a proposta. Situação do São Januário. Pedrinho começou a jogar pra galera. Pedrinho tá dizendo que se quando vender o potencial construtivo, se isso acontecer no meio do ano, junho, julho, agosto, setembro, sei lá, ele vai querer consultar o torcedor para ver se faz a reforma esse ano ou se espera pro ano que vem. Tá jogando pra galera. Ah, Álvaro, mas vai atrapalhar o Vasco no campeonato, o fator casa. Ei, rapaziada, se for pensar por aí, não vai reformar São Januário nunca. Porque o Campeonato Brasileiro não vai parar 2 anos pro Vasco bonitinho fazer um estádio novo. O Campeonato Brasileiro vai continuar rolando, meus amigos. Cada um que se vire. Se não parar esse ano, vai parar ano que vem. Se não parar ano que vem, vai parar no outro. Aí vai postergar uma coisa que já tá com o dinheiro na mão, pra quê? Começa a me dar medo isso aí também. Viu, senhor Pedrinho? Você não tem que jogar pra galera a reforma de São Januário, não, senhor Pedrinho. Vendeu o potencial construtivo, faz uma despedida no estádio, faz um jogo festivo, chama os maiores jogadores da história do Vasco que ainda estiverem entre nós vivos, faz um jogo festivo, Vasco contra Vasco, time uniforme branco contra uniforme preto, lota São Januário, lota a Barreira, faz uma festa ali de uma tarde inteira de festa, depois beleza, vem abaixo esse caldeirão e faz o novo. Não fica jogando pra galera não, seu Pedrinho. Pronto, falei. Então, meus amigos, basicamente é isso que a gente tinha pra falar do nosso Vasco na tarde de hoje. Eu estou muito chateado. É muita falta de representatividade, muito amadorismo e falta muito profissionalismo no Vasco. À noite a gente volta aqui para atualizar vocês, tá bom? Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, Vasco da Gama será imortal. Vasco desde sempre. Valeu e valeu, Vasco!